Olá, graça e paz. Vamos começar a nossa aula de hoje, relembrando o versículo da aula passada, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que até deu o seu Filho por causa disso, para morrer por nós, Filho único, para que todo aquele que crê em Jesus não morra, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo que resume o plano da salvação. Se eu e você, como cristãos, não soubermos esse versículo não estiver tatuado em nosso coração, isso é algo muito sério, porque esse versículo resume de uma maneira linda todos os pontos do plano da salvação. E quais são esses pontos, né, do plano da salvação? Tudo que Deus fez foi baseado no amor. Ele, por amar, né, o homem, ele fez um plano para o homem, porque ele criou o homem perfeito no jardim, mas o homem decidiu, né, tomar outro rumo e se afastou de Deus. O diabo oportunista entrou, roubou tudo dele, né, tudo que ele tinha, saúde, alegria, até a vida, né, que o homem passou a morrer. Deus criou o homem para viver eternamente. E essa separação aconteceu. Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Então, isso aconteceu, o pecado entrou e o homem se separou de Deus. Deus quer alcançar o homem, Deus tem dentro dele essa vontade de se relacionar, assim como um pai, uma mãe que perdeu um filho para as drogas, ou um filho que não se fala, né? Eles não se falam já há um tempo. É como se aquele sentimento de, ai, que saudade, eu quero de volta, como eu posso reatar esse relacionamento? E Deus estava ali, né, esperando esse momento em que Jesus entraria em cena para poder reatar essa linda comunhão de pai e filho novamente. Então o plano de Deus foi que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o homem e a mulher, e todos nós, né, depois que vieram de Adão, foram amados por Deus, mas o pecado estava ali no meio. Eu não sei se você já viu aquela figura onde numa montanha estava Deus, havia um abismo de separação e nessa outra montanha estávamos eu e você. Agora, como nós vamos nos unir a Deus novamente se o pecado entrou no mundo e impediu isso? Então Deus, na sua infinita bondade, pensando no homem, com esse coração batendo forte de reatar esse relacionamento com o homem novamente, ele envia o seu filho. Jesus concordou de vir a esse mundo. Ele, junto com o Pai, queriam nos trazer de volta a essa comunhão, né? Esse lugar onde tudo era perfeito novamente. Havia paz, havia cumplicidade, companheirismo, verdade. Um homem se sentia completo. Então, Deus queria dar isso para o homem novamente. Mas para que isso acontecesse, o pecado precisava sair de cena. E esse pecado, ele foi jogado sobre Jesus. Jesus ali na cruz, então, diz, tudo bem, eu vou me tornar o pecado. Jesus não levou no ombro o nosso pecado. Ele se tornou o pecado, a ponto de falar, Pai, por que você me desamparou na cruz? Jesus bradou isso, não é? Jesus ali era o meu pecado e o seu pecado. Uma cena terrível para todos aqueles que amam Jesus e até os que não são seguidores de Jesus, né? Ao ouvir essa história ficam assim, mas como pode um homem inocente que nunca fez nada se entregar a uma das mortes mais terríveis, que era a morte de cruz? Mas esse era o amor de Deus sendo manifesto através da vida de Jesus. O amor de Jesus foi tão grande que ali na cruz ele derramou até a sua última gota de sangue. E o sangue de Jesus, que limpa o homem, a Bíblia diz que a remissão dos pecados, a limpeza dos pecados, o perdão dos pecados, só pode acontecer mediante ao derramamento de um sangue inocente. E Jesus ali derramou seu sangue, limpou da história, da vida de todo aquele que crê em Jesus, essa história de pecado. Ah, mas então nós não temos mais pecado? Sim, nós praticamos pecado, nós erramos, mas o nosso espírito sendo recriado, é desse ponto que eu parto. Eu não parto de um princípio de que eu não valho nada, porque Jesus morreu na cruz para me aproximar de novo de Deus, e Deus não vai se aproximar de alguém que é pecador, não é? Então ele tem que se aproximar de alguém que é filho, que tem acesso ao coração do Pai. Então quando eu e você recebemos a Jesus, esse título, essa posição de filho e filha foi restaurada a nós por meio de Jesus. E quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós não nos apresentamos como pecadores miseráveis, mas como pessoas que foram justificadas e tiveram novamente acesso à presença do Pai. Então ali na obra de Jesus, da redenção, Jesus derramou seu sangue para todo aquele que acredite em Jesus, creia nele e tenha vida eterna. Então esse versículo é maravilhoso. Ele fala dessa vida eterna que eu e você podemos ter, mas essa vida eterna, quando Jesus morreu na cruz para nos conceder, não foi apenas para que você espere a vida eterna lá, quando você morrer e você se encontre com o Senhor no céu, na glória, mas ela pode ser começada a ser vivida aqui.
através da presença do Espírito Santo, né? Jesus foi para o céu, mas ele falou assim: eu vou deixar outro, o mesmo, como eu mesmo, que é o Espírito de Jesus vivendo dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito nos capacita, esse Espírito, ele clama dentro de nós que nós somos filhos. Aleluia! Você tem esse Espírito dentro de você. Ele clama, você é filho de Deus. E você pode falar juntamente com ele: eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. É junto com o Espírito Santo que nós acreditamos nisso. Esse plano da salvação, que começa no amor de Deus, que quando viu que perdeu o seu filho, Adão, o relacionamento de Adão e Eva, ele já declarou de que isso seria por um tempo, porque a cabeça de Satanás, nosso inimigo, seria esmagada em breve. Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Então essa foi uma promessa que foi dada lá no Gênesis, lá no livro de Gênesis, no começo da Bíblia. Então a Bíblia é uma história de amor, onde um pai procura o relacionamento com os filhos. E ele faz de tudo. Ele faz de tudo. Existe uma música linda que a gente tem cantado ultimamente, né, que diz que o amor de Deus, ele vem e nos persegue, né? É um amor incrível, um amor maravilhoso. Ele não nos deixa, ele não se cansa. É assim como o filho pródigo, que mesmo afastado, o pai o esperava. E quando recebeu, não recebeu dando açoites no filho, porque o filho tinha tomado uma decisão muito ruim de abandonar a casa do pai, mas pelo contrário, o recebeu com perdão, o acolheu e o recebeu com honra. Colocou anel no seu dedo, sapato nos seus pés e restituiu a posição de filho. Então é esse Deus, esse plano da salvação, lindo, que precisa ser compartilhado com as pessoas. Mas você sabe falar desse plano da salvação? Você sabe contar dessa história de amor? Você sabe pelo menos o versículo de João 3,16 que nós falamos no início? Se não, é um bom lugar para você começar. Comece a estudar esse mês comigo, essa série de versículos mais importantes da Bíblia que eu e você precisamos ter memorizados. Que Deus te abençoe.